palavras escritas pra mim, que Jesus Cristo me amou assim. Messias, meu Deus e meu Senhor, em nele eu encontro o amor. Em nele creia, pois ele vida tem. Jesus dá vida em seu nome, amém. Oh, 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 vida em seu nome. Oh, 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 vida em seu nome. Do trono eterno, o Pai pronunciou plano perfeito, seu amor revelou. Criador de tudo, da vida e da luz, nos deu redenção por meio de Jesus. Pai, Filho e Espírito em sinfonia sem igual, na criação e salvação, harmonia celestial, unidos pelo amor, em glória e verdade, que nos trouxeram vida, liberdade. O Filho desceu com graça e humildade, mostrando ao mundo a divina verdade. Refletiu o Pai em cada ação, chamando a todos à reconciliação. O Pai, Filho e Espírito em sinfonia sem igual, na criação e salvação, harmonia celestial, unidos pelo amor, em glória e verdade, que nos trouxeram vida e liberdade. O Espírito renova, transforma o viver, ensina e consola com seu santo poder. Revela a verdade, nos guia a missão, convocando o mundo à redenção. Pai, Filho e Espírito em sinfonia sem igual, na criação e salvação, harmonia celestial, unidos pelo amor, em glória e verdade, que nos trouxeram vida, liberdade. Espírito em sinfonia sem igual, na criação e salvação, harmonia celestial, unidos pelo amor, em glória e verdade, que nos trouxeram vida, liberdade.
Sejam bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Que alegria estar aqui de novo para mais um mergulho profundo, dessa vez num tema fascinante. Antes de começar, um agradecimento especial ao Quarteto Believe pela música, ao pastor Danny Reis por organizar tudo, e claro, a você, nosso ouvinte, por estar aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos. Hoje vamos explorar a lição da Escola Sabatina número 11, que nos convida a conhecer melhor a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdade, é um tema que nos leva a uma aventura incrível, sabe? Uma jornada para desvendar a trindade, essa verdade fundamental da fé cristã. Um Deus que é um e ao mesmo tempo três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E um conceito que pode parecer complicado à primeira vista. Mas vamos começar nossa investigação lá no início de tudo, em Gênesis 1.1 e João 1.1. O que esses versículos revelam sobre como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam junto na criação. A beleza desses textos é que eles nos mostram que a criação não foi um ato solitário, mas sim uma obra de amor e união da Trindade. Em Gênesis lemos: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebeu a sinergia? O Pai como a fonte de tudo, o Filho como o Verbo criador, o Espírito Santo como o poder que dá vida a tudo. É como se cada um tivesse uma função essencial, né? Uma orquestra onde o Pai é o maestro, o Filho o músico e o Espírito Santo a melodia que harmoniza tudo. E essa ideia de verbo em João 1.1 que se refere a Jesus me deixa curioso. Como a gente conecta isso com a ideia de Messias e do Espírito Santo no Antigo Testamento? Boa pergunta. A palavra verbo em grego, logos, vai além de palavra. Ela representa a razão, a inteligência e a força criadora de Deus. E no Antigo Testamento a gente vê o Messias e o Espírito Santo agindo de forma misteriosa, preparando o caminho para a revelação completa em Jesus. É como se Deus estivesse dando pistas da sua natureza triuna ao longo da história. Impressionante como a Bíblia, com toda a sua complexidade, revela Deus aos poucos, né? Mas falando em complexidade, como a gente pode entender a fórmula da Trindade? Umbra, umba, umba, ungus, um. Três pessoas distintas, mas um único Deus. Essa fórmula é só uma ilustração, uma tentativa de entender algo que vai além da nossa capacidade. A Trindade é um mistério que a lógica humana não consegue decifrar completamente. Mas o que a gente pode afirmar com base na Bíblia é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, poder e propósito, mas cada um tem sua função específica. Eles compartilham a mesma natureza divina, mas agem de maneira única no plano da salvação. Então, cada um tem seu papel, mas juntos formam um só Deus. E é aí que Jesus se torna central, né? Ele é quem revela o Pai. Em João 10.30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Como essa afirmação nos ajuda a entender a unidade entre eles? Jesus, durante sua vida aqui na Terra, não só disse ser o Filho de Deus, como provou isso em tudo que fez e ensinou. Ele sempre afirmou que tudo vinha do Pai. Em João 14.10, ele diz: não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Ou seja, a vida de Jesus era um reflexo perfeito da vontade e do caráter do Pai. É como se Jesus fosse um espelho, refletindo a imagem do Pai. Ele veio para mostrar quem Deus realmente é, para desfazer as ideias erradas que a gente tinha sobre Ele, mostrando o amor, a misericórdia e a justiça do Pai. Isso mesmo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Nele vemos o Pai em ação, cuidando da gente, perdoando nossos erros e oferecendo a salvação. Em João 14.9, Jesus afirma: quem me viu a mim, viu o Pai. É como se pudéssemos enxergar o rosto do Pai através da vida de Jesus. Que incrível. Mas na prática, como a ação do Pai se revela na vida de Jesus e, consequentemente, na nossa... A maior prova de amor do Pai foi entregar seu Filho por nós, como está em João 3.16. E essa entrega foi feita em perfeita harmonia com a vontade do Filho, que se entregou por amor a nós. Que demonstração de amor e submissão. O Pai e o Filho unis um abraço eterno. Nesse abraço, a humanidade encontra a salvação. Mas, além da entrega de Jesus, que outras ações do Pai a gente pode ver através da vida de Jesus? Em João 5.22, vemos que o Pai confia o julgamento ao Filho, reconhecendo que ele entende as nossas fraquezas. Jesus, com justiça e misericórdia, se torna um juiz perfeito, julgando com compaixão e dando a chance de arrependimento e salvação a todos. É verdade. Mas a ação do Pai vai além do julgamento, né? Sim. Em João 6.32, o Pai é quem supre as nossas necessidades, nos alimentando com o verdadeiro pão do céu. E esse pão, como sabemos, é Jesus, o alimento espiritual que nos sustenta na caminhada da fé. E essa provisão divina se estende ao nosso conhecimento. Em João 6.45, descobrimos que o Pai nos ensina através de Jesus. É como se ele nos sussurrasse palavras de vida eterna por meio do seu Filho. E essa comunicação divina se torna ainda mais pessoal quando entendemos que o Pai responde às nossas orações, como Jesus garante em João 15.16. Ele nos convida a pedir em nome de Jesus, e o Pai, com amor e bondade, nos atende. É confortante saber que o Pai está atento às nossas orações, pronto para nos ajudar.
Entender a ação do Pai através de Jesus nos faz pensar como essa verdade transforma a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Conhecer o Pai através de Jesus nos liberta do medo e da insegurança, nos aproxima de um Deus que é amor, justiça e compaixão. Ele nos convida a viver em comunhão com Ele, buscando sua vontade em tudo. É como se Jesus abrisse a porta para o coração do Pai, nos convidando a entrar e desfrutar da sua presença. Mas para essa comunhão ser completa, a gente precisa conhecer a ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E que papel fundamental ele tem? O Espírito Santo é a ponte que nos conecta ao Pai e ao Filho, nos conduzindo a uma experiência profunda com o amor divino. Ele é a terceira pessoa da Trindade, presente e atuante em nossas vidas, e não apenas uma força. E essa presença se manifesta de formas incríveis. Em João 14,16, Jesus promete outro Consolador, o Allos Paracletos. O que esse termo grego nos revela sobre a natureza e a missão do Espírito Santo. Paracletos tem um significado amplo e rico: ajudador, conselheiro, consolador, intercessor, advogado. E a palavra allos significa outro da mesma espécie, o que nos mostra que o Espírito Santo não é inferior a Jesus, mas outro consolador com a mesma essência e poder. Ele é a continuação de Cristo em nós, enviado para nos guiar, fortalecer e consolar. Que promessa incrível! É como se Jesus, ao subir aos céus, tivesse nos deixado um presente. A presença constante do Espírito Santo em nossas vidas. Sem dúvida. E essa presença faz toda a diferença. É como se o Espírito Santo fosse a peça que faltava nesse quebra-cabeça, né? A gente viu como o Pai se revela através do Filho e agora a gente pode entender melhor como o Espírito Santo atua nessa dinâmica. É ele que conecta tudo, que completa essa ligação divina. É verdade. É como se o Pai e o Filho estivessem ligados por esse amor e o Espírito Santo fosse a energia que flui entre eles e que também chega até nós. Mas às vezes a gente pensa no Espírito Santo como algo abstrato, meio distante, né? Como a gente pode entender ele de um jeito mais pessoal, mais próximo da nossa vida. É importante lembrar que o Espírito Santo não é uma força distante, pessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade, tão real quanto o Pai e o Filho. E a Bíblia nos dá algumas imagens para entendermos como ele age na nossa vida. Por exemplo, em João 14,16, Jesus fala o Espírito Santo como Consolador. Ah, sim, lembro dessa passagem. Jesus promete que não ia nos deixar sozinhos, que enviaria outro Consolador. Mas e o que significa ser um Consolador? Como o Espírito Santo nos consola? A palavra que Jesus usa em grego é paracletos, que tem um significado bem amplo, sabe? É como ter alguém sempre do seu lado, te apoiando, te aconselhando, te dando força, te defendendo. O Espírito Santo é nosso advogado, intercedendo por nós junto ao Pai. Que imagem linda! É como ter um amigo que nunca te abandona, que te guia e te fortalece nos momentos difíceis. Mas como a gente sente essa presença do Espírito Santo no dia a dia? Como saber que é Ele que está agindo na nossa vida? Uma das formas de perceber a ação do Espírito Santo é através da convicção do pecado. É Ele que age na nossa consciência, mostrando o que precisa ser mudado na nossa vida, nos fazendo reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus. É como se Ele acendesse uma luz dentro da gente, revelando o que estava escondido, nos confrontando com a verdade. Mas essa convicção não é para nos fazer sentir culpados, né? É um ato de amor que nos leva a mudar, a crescer. Exatamente. O Espírito Santo nos ama e quer o nosso bem. Ele não quer nos ver presos no pecado, mas nos libertar para vivermos uma vida plena em Deus. E essa convicção é só o primeiro passo para essa transformação. Ela nos conduz ao arrependimento e a uma vida mais próxima de Deus. E como o Espírito Santo nos ajuda nesse processo de mudança? O que ele usa para nos moldar à imagem de Cristo? Ele age de várias maneiras. Por exemplo, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é o Espírito Santo que nos ilumina, nos fazendo compreender o significado e como aplicar na nossa vida. Ele é nosso professor, guiando a gente, na verdade. É como se ele abrisse nossos olhos espirituais, né? Pra gente enxergar as mensagens da Bíblia e a palavra de Deus se tornar viva e transformadora para nós. É isso. E tem mais, o Espírito Santo também nos dá dons espirituais para servir a Deus e aos outros. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a diversidade de dons que o Espírito Santo dá para cada um, como profecia, cura, ensino e outros. Com cada um recebe dons específicos para contribuir com o corpo de Cristo, para edificar a igreja e levar o evangelho para o mundo. É como se o Espírito Santo montasse um time, cada um com sua função para que a missão seja cumprida. Exatamente. E esses dons não são para nosso próprio benefício, mas para o bem de todos, para servir uns aos outros com amor e humildade. É a unidade da Trindade se mostrando na prática na comunidade cristã. E como a gente descobre quais dons o Espírito Santo nos deu? Como saber qual é a nossa vocação, nosso papel nesse time? A melhor forma é através da oração e da experiência. Pedimos a Deus para mostrar nossos talentos e dar oportunidades de usá-los para sua glória. E conforme a gente se coloca à disposição, vamos descobrindo as áreas que nos realizam, onde a gente pode fazer a diferença.
É um processo de se conhecer e de buscar e se entregar, aprendendo a ouvir o Espírito Santo e seguir sua orientação. E essa jornada leva a gente para uma vida com mais significado, mais próximo do plano de Deus para cada um de nós. E essa vida com propósito é marcada pelos frutos do Espírito, como está em Gálatas 5.22-23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes transformam nosso caráter e nos aproximam de Cristo. Que lista inspiradora. É como se esses frutos fossem a marca do Espírito Santo em nossa vida, mostrando que Ele está agindo em nós, nos moldando à sua imagem. Com certeza. E esses frutos não são algo que a gente conquista sozinho, mas dons do Espírito Santo que se mostram quando a gente se entrega a Ele, quando a gente deixa Ele nos transformar. É um processo de entrega e confiança. Abrimos nosso coração para o Espírito Santo e Ele age nos guiando para uma vida de santidade, amor e serviço a Deus. E essa transformação muda não só a gente, mas também nossos relacionamentos. Claro. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, a gente fica mais paciente, mais compreensivo, mais disposto a perdoar. A gente aprende a amar o próximo como a si mesmo, a buscar a paz e a reconciliação, a construir pontes ao invés de muros. É a unidade da Trindade na prática, né? O amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reflete em como a gente se relaciona, como trata as pessoas, como constrói a comunidade. Exato. E essa comunidade, essa união entre os cristãos, é um testemunho forte para o mundo. É pelo nosso amor que as pessoas vão reconhecer que somos discípulos de Jesus, como ele mesmo disse em João 13.35. É como um imã que atrai as pessoas para a luz, para a verdade, para o amor de Deus. E essa é a nossa missão, né? Ser reflexo da Trindade no mundo, levando esperança, perdão e salvação para quem precisa. É isso mesmo. É viver o evangelho de verdade, ser agente de transformação, mostrar para o mundo a beleza da unidade e do amor que a gente encontra em Deus. E essa missão começa dentro da gente, né? A nossa relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É deles que vem a força, a inspiração, a direção para vivermos uma vida que glorifica a Deus e toca o mundo. É como um rio. A gente só leva a água para frente se tiver uma nascente, uma fonte. E essa fonte é a Trindade. Verdade. Então que a gente busque essa conexão com Deus todos os dias, orando, estudando a Bíblia, convivendo com os irmãos. Que a gente seja transformado pelo seu amor e leve esse amor para o mundo. E essa jornada de descobertas continua na próxima semana, quando vamos nos aprofundar na lição da Escola Sabatina número 12. Esperamos lá para mais um mergulho na Palavra de Deus. Tá lá. E lembre-se, estudar a Bíblia é essencial para crescer espiritualmente. Continue lendo a Palavra de Deus e deixe o Espírito Santo te guiar. E essa busca por intimidade com a Trindade, né? É o que nos move. Saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com a gente, nos guiando, nos amando, nos dando força para continuar. É verdade. E quando a gente mergulha nesse mistério da Trindade, a gente vê que não é só um conceito, sabe? É algo real, que muda a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa visão de mundo. Sem dúvida. E uma das coisas mais lindas que aprendemos sobre a Trindade é que ela é um modelo de unidade e amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia, em um relacionamento de amor e entrega total. E essa unidade que existe na Trindade é o que Deus quer para nós também, né? Ele quer que a gente viva em união com Ele e uns com os outros. Com certeza. Jesus mesmo orou por essa unidade em João 17, pedindo ao Pai que seus seguidores fossem um, assim como Ele e o Pai são um. E essa unidade não é só evitar brigas, mas viver em comunhão, amor, respeito, buscando bem uns dos outros. É como um tecido, né? Cada fio, cada pessoa com sua individualidade, mas juntos formam algo maior, mais bonito, mais forte. Que bela imagem. E essa unidade que buscamos não é algo que a gente consegue sozinho. A gente precisa do Espírito Santo para nos unir, para superar as diferenças, para ter amor e sabedoria para lidar com os conflitos. E por falar em conflitos, como a gente lida com as diferenças de opinião, sem perder essa unidade? A gente vive num mundo tão dividido, né? As pessoas cada vez mais polarizadas. É verdade. A gente vê isso por toda parte. Mas o amor de Deus é capaz de unir o que o mundo separa. Precisamos lembrar que mesmo com as diferenças, somos todos filhos de Deus, amados por Ele, chamados a amar uns aos outros. Mas como a gente coloca isso em prática? Como amar quem pensa diferente, quem tem outros valores? O primeiro passo é o diálogo, é ouvir. A gente tem que estar disposto a ouvir o outro, a entender seu ponto de vista, mesmo que a gente discorde, e fazer isso com respeito e humildade, sem querer impor nossa opinião. Um exercício de paciência, né? De colocar o amor acima das nossas vontades, das nossas certezas, é reconhecer que podemos aprender com o outro, que a verdade pode ter várias faces. Exato. E nesse processo a gente pede a Deus sabedoria, discernimento, para saber o que é essencial, o que é secundário, para saber quando ceder, quando defender a verdade com amor e respeito. E essa busca pela unidade, essa vontade de amar o próximo como a si mesmo, é o que vai mostrar para o mundo que são discípulos de Jesus, né? É o que Jesus diz em João 13.35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
É o amor que nos identifica como cristãos, que atrai as pessoas para Deus, que transforma o mundo. E esse amor não é só um sentimento, né? É uma decisão, uma ação. É se doar, perdoar, servir, querer o bem do outro mesmo quando é difícil. É o reflexo do amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro quando éramos pecadores e nos deu o maior presente, a salvação em Jesus. E esse amor nos transforma, nos ensina a amar também. É um ciclo, né? O amor de Deus nos alcança, nos transforma e a gente leva esse amor para frente. E assim, o mundo vai ficando melhor, mais cheio de esperança, mais parecido com o reino de Deus. E a gente tem um papel fundamental nisso. Somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, levar o amor de Deus para todo canto. Que responsabilidade, mas que privilégio. Podemos fazer a diferença. Podemos ser instrumentos de Deus para transformar vidas, levar cura e esperança. E para isso, precisamos estar conectados com a fonte, com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É deles que vem a força, a direção, o amor para cumprir essa missão. É como um rio, a gente só leva água para frente se tiver uma nascente, uma fonte, e essa fonte é a Trindade. Então vamos buscar essa conexão com Deus todos os dias, orando, lendo a Bíblia, convivendo com os irmãos. Vamos nos deixar transformar pelo seu amor e ser canais desse amor para o mundo. E que essa semana seja abençoada para você, nosso ouvinte. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos. Que a gente possa viver a unidade e o amor da Trindade em tudo que fizemos. Um grande abraço e até a próxima. Pai, Filho e Espírito em sinfonia sem igual na criação e salvação, harmonia celestial, unidos pela